Você acha que um super-herói não tem medo? E se eu te falar que, na verdade, todos eles são lotados de medo, tá bom? Todos eles e sem exceção, tá? Até os mais casca-grossa de todos têm medo. E agora eu vou estar te mostrando aqui um dos mais casca-grossa de todos do universo da DC, tá bom? Se você quer conhecer todos os maiores medos do Batman, você tem que ficar aqui comigo, que eu vou te mostrar todos eles. Ei, nerd, beleza? Eu sou o Breno. E sério, mesmo o Batman sendo o homem mais bem preparado do mundo, pode acontecer qualquer coisa e ele já tem um plano na manga pra resolver o problema. Mas isso não quer dizer que ele não tem nenhum medo, tá? Por incrível que pareça, o Batman ele tem sim uma lista de medos, tá bom? E muitos deles já se tornaram reais até. Mesmo com todo esse preparo aí que ele tem, as coisas realmente já chegaram a sair do controle e acabaram tornando os maiores medos dele em realidade. Então vem comigo aí e vê todos esses medos dele, tá bom? Bora lá. Morcegos. Bom, obviamente aí o medo mais descarado do Batman é morcego. Quantas vezes a gente já não viu ele caindo no poço e sendo atormentado por morcegos? Infinitas vezes. Mas pelo menos esse medo dele fez ele se tornar o maior herói de todos os tempos e de quebra ele compartilhou também esse medo com os seus inimigos, fazendo todos eles se borrarem todo aí só de ouvirem falar em morcegos, né? Batman. I'm Batman. Matar. Esse medo dele era tão grande que virou a maior regra dele de todos os tempos. O Batman ele tinha medo de começar a matar e não conseguir mais parar de passar os bandidos ali. Só que esse medo acabou virando realidade com uma versão alternativa do Batman, que é o da Terra 51, beleza? Que matou o Coringa e depois virou uma máquina aí de brutalidade. Ele encheu todos os cemitérios de Gotham City ali da Terra 51 e provou que o Batman original estava certo em realmente não matar ninguém, tá bom? Mesmo se merecesse. Filhos se tornarem vilões. O Batman ele fez de tudo para que os seus filhos não caíssem aí na escuridão, sabe? Que virassem vilões ou que usassem os ensinamentos dele pro mal. Só que infelizmente um deles acabou indo para esse lado aí que o Batman tanto teme e foi o Jason Todd. Depois que ele bateu as botas, foi trazido de volta aí como Capuz Vermelho e usou tudo que aprendeu com o Batman para matar pessoas. Claro que todos que ele acabou matando eram assassinos, mas a regra do Batman sempre foi clara. E nunca tirar uma vida era a maior regra que ele seguia. E o Capuz Vermelho foi contra tudo que o Batman ensinou a ele. Perder entes queridos. Depois de perder os pais, o Bruce não tem mais medo de perder os entes queridos, né? É porque ele tem pavor. Além dos pais, o Batman também perdeu 2 dos seus filhos. Um foi o Jason Todd nas mãos do Coringa e o outro foi o seu filho biológico, que é o Damian Wayne. No quadrinho Batman Incorporated número 8, nessas 2 vezes ele ficou arrasado e ele quase quebrou, chegou muito perto de quebrar aquela regra de não matar. Tá? Sorte dos responsáveis, porque o Batman ele ia sentar tanta porrada neles, ele ia dar tanto soco que eles iam, né? Enfim, a caída de Gotham. Muitas vezes pareceu que Gotham não tinha salvação nenhuma. Sempre foi uma cidade suja, sabe? Cheia de criminoso, políticos, corruptos e supervilões. Mas ela era a cidade natal do Bruce Wayne, entendeu? E ele sempre lutou por ela, mesmo que pareça inútil. Ele tem muito medo aí que a cidade desapareça do mapa, simplesmente. Tanto que no jogo de Arkham Knight mostrou o quanto ele temia ver a sua cidade destruída. Porque a cidade indo pro chão significaria que ele falhou com ela, sabe? E com certeza estaria destruído emocionalmente, sabe? Psicologicamente. Mesmo sendo a cidade onde ele perdeu tudo, também era a cidade que deu tudo pra ele, entendeu? E o Batman valoriza demais o seu lar. Acabar sozinho. Sério, galera, o Batman, ele morre de medo de acabar sozinho, então ele sempre tá adotando ali um novo Robin, sabe? Pra fazer companhia pra ele. Se você parar a pensar, faz sentido. O que é muito irônico, né? Já que ele sempre foi um cara assim que afastou as pessoas, sabe? As animações, por exemplo, estão cheias de provas aí que ele realmente afasta as pessoas. Agora pensa aqui comigo, ele dormiu com a ex-namorada do Dick Grayson, né? Ele se isolou da família, ou pelo menos do que sobrou dela, e também dos amigos. Ao mesmo tempo que ele tem medo de ficar sozinho, ele também adora ficar sozinho, né? Bom, o que eu acho que o Bruce tá precisando aí realmente é uma terapia. Superman virar vilão. Bom, isso aí até eu tenho medo, né? Obviamente. Imagina um estrago que o Superman faria, né? Só o Batman conseguiria parar o Homem de Aço. Mas o mundo ia conhecer aí provavelmente o seu pior pesadelo. Na história de Injustice, esse medo acabou virando realidade. O Superman ficou maluco depois que o Coringa fez ele matar a Lois Lane, né? Que inclusive estava grávida e ainda ele explodiu Metrópolis. Tudo isso fez o Superman querer vingança máxima e atravessou o peito do palhaço ali pra conseguir essa vingança. Né? Pra tristeza do morcego, ele viu um dos seus melhores amigos virar um vilão mega ditador e sabia que só ele ali realmente conseguiria parar, né, o imparável. Ainda bem que o homem ali, né, é o preparo em pessoa e já tinha planos para parar o kryptoniano, né, senão o mundo realmente ficaria aos pés dele e ele comandaria com mãos de ferro. Ter a mente controlada.
Se o Superman fora do controle era um pesadelo, imagina o que seria se o Batman fosse controlado mentalmente. O Apocalipse. O Batman ele tem planos aí pra matar ou parar cada membro da Liga da Justiça, e ele sendo controlado poderia simplesmente exterminar todos eles e dominar o mundo numa boa. O Batman ele criou planos aí pra matar ou parar qualquer membro da Liga da Justiça, e ele sendo controlado mentalmente, né, poderia simplesmente exterminar todos eles e dominar o mundo numa boa. Isso já aconteceu uma vez em Justiça Jovem, né, mas conseguiram resgatar ele do controle mental antes dele fazer, né, grandes estragos. Galera, o Batman ele sabe que ele é a arma perfeita para um vilão dominar o mundo. Por isso ele tem tanto medo de ser usado nas mãos erradas. Ficar igual ao Coringa. Esse aí é um medo também de qualquer um do universo DC, ou que conheça um pouquinho pelo menos do Coringa. O Batman ele teme muito o palhaço, sabe? Já que os dois são muito iguais. Os dois perderam tudo e o Batman ele sabe que qualquer empurrãozinho que ele tiver ali, ele ficaria igual a ele. É um maluco, simplesmente lunático e mais violento do que tudo. E vocês estão ligados que esse medo já virou realidade, né? Não? Então se liga. Na Terra 22 do Universo Sombrio, o Batman ele teve um empurrãozinho, né? Que precisava ali pra ficar igual ao Coringa. Ele acabou matando ali o palhaço, né? E as toxinas dele infectaram o Batman. E isso, galera, fez ele se transformar no Batman que ri, né? Que é uma fusão dos dois. Um cara de dar medo realmente e que não só fez o Batman ficar igual ao Coringa, mas literalmente se tornou ele com o traje do Batman. Agora, quem que em sã consciência quer ser o Coringa? Ninguém. Pois é. Por isso, esse é o maior medo do Batman disparado. Mas agora me diz aqui nos comentários, tem mais algum medo assim, de algum super-herói, ou até de um vilão que você acha talvez engraçado, ou tosco, ou que pode se tornar realidade? Ou enfim, se você acha algum medo interessante, comenta aqui embaixo que a gente pode trazer mais um vídeo sobre isso. Imagina, de repente os 10 medos mais toscos de super-herói ou vilão. Uma ideia boa. Comenta aqui embaixo e, obviamente, clica aí nessa bola que você vai se inscrever. Isso realmente me ajuda pra caramba. É o combustível de eu estar aqui pra gravando, né, esse conteúdo pra vocês. Então, se você puder se inscrever, vai me ajudar pra caramba. E, claro, já clica aí no sininho que você não vai perder o meu próximo vídeo. Beijo e te vejo lá. Fui!